Eu me lembro, pastor, que uma certa feita eu saí para um assalto. E quando eu saí para este assalto, eu estava com um revólver 38. Coisa mais linda naquela época. Para quem era ladrão, era a coisa mais linda. E neste assalto, o camarada veio para cima de mim, achando que eu não ia atirar. Porque o diabo me dava tanta atitude, eu não tinha medo de nada, não temia nada. E naquele momento eu desferi um tiro naquele cara. Quando eu chego em casa, minha cabeça começa a rodar. E eu não começo a dormir, eu dormia com o revólver debaixo da cama. Eu dormia com o revólver debaixo da cama, pastor. E eu estou ali dormindo, quando o cachorro latia, eu estava com o revólver, já levantava, olhava para a porta, naquele medo, achando que ia morrer. O tempo se passa. E um dia eu fui numa feirinha em Salvador, Bahia. Estava indo à feira, de repente uma senhorinha olhou para mim e disse assim: tu dá trabalho para Jesus, mas tu vai dar trabalho mais ainda para Satanás. Tu ainda vai pregar o evangelho dele. Eu olhei para aquela mulher e disse: vai para lá, capeta, que eu não gosto de crente, eu tenho raiva de crente. Ela falou: tu pode correr, tu pode ir para onde você quiser. Olha aqui, rapaz, mas Jesus vai lhe achar para pregar o evangelho dele. Eu fui embora. A cabeça a milhão, porque tinha acontecido isso. Eu digo: Deus, atirei no cara, como é que o senhor vai me perdoar? Não tem perdão. Eu não entendia muito da palavra de Jesus. E o tempo se passa. Começou um grupinho de amizade, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parecia um discípulo de Jesus, mas era para fazer a maldade. E ali começamos a praticar alguns assaltos de moto, carro, veículo. E aí começamos a frequentar terreiro de candomblé. Começamos a frequentar terreiro de umbanda, para fechar os corpos daquela época, para fazer assalto. E quantas das vezes eu matava frango preto para entregar na sexta-feira, 4 horas da tarde, pastor, matava frango, se lambuzava de sangue, tomava banho de pipoca, o Exu descia, falava comigo e dizia que eu era filho dele, que estava me guardando. E aquilo me apegava, porque eu não conhecia muito o evangelho, eu não gostava muito do evangelho. Só que no meio da quadrilha tinha um rapaz por nome Bochecha, ou conhecido como Enéas, filho de um pastor assembleiano, cheio de Deus. E toda vez que nós saíamos para o assalto, nós íamos para o terreiro, andava com aquele negócio aqui no braço, dizia que era para fechar o corpo, chamado Codegum. E uma certa feita, eu briguei com um rapaz, um traficante da área por nome de Geu. Esse cara, pastor, ele era baixinho, moreninho, mas ele não pensava 2 tempos de atirar e matar. E nós tivemos uma treta. Essa treta começou a se estender na comunidade. Era morro, eu morava na Baixada. E ele não descia, não subia. Eu comprei uma arma para poder matar ele. E ele estava me atatucaia para me matar várias as vezes. E eu fiquei muito tempo, não saía muito de casa, porque eu sabia que ele matava. E ele tinha muitas pessoas que andavam com ele, porque ele era traficante na época. Aí quando foi um belo dia, eu conhecia 2 caras do grupo de extermínio, o mais conhecido de Salvador, o camarada mais conhecido. E nós preparamos toda a emboscada para invadir a favela de Colete, Destritivo, Brucutu, para invadir o barraco. Tinha um olheiro que estava de olho. Ele falou: ele fica no final da viela, próximo ao rio, que quando a polícia chega lá, ele pula o rio e ele vai embora. O diabo estava numa força tão grande para me usar. Apetite tinha. E nós combinamos isso numa sexta-feira, para no outro domingo nós invadir a casa dele, o barraco. Só que nós sabíamos que não era só um, eram vários que estavam no mesmo barraco com droga na época. O que me chama a atenção, pastor, é que esses 2 camaradas, que eram do grupo de extermínio,
Ele tinha uma semana, tinha matado um adolescente, 16 anos, 14 anos. E como ele andava de distintivo da Polícia Civil, a corregedoria da Polícia Civil estava investigando para ver se os camaradas eram polícia mesmo. E um certo dia fizeram emboscada e pegaram ele. Faltando uns 3 dias para nós invadir a favela e matar o camarada. Pegar o camarada, levar para o mato. E tinha uma coisa, pastor, que me chamou a atenção, era da estratégia que esses camaradas tinham. Era sempre de domingo para segunda. Eu perguntei para ele por que mataram o cara de domingo para segunda. E ele falou: o bandido, Luiz, ele cheira cocaína quinta, sexta, sábado, domingo ele está destruído. Então no domingo para segunda nós pega ele, que ele está arrasado, não tem nem como reagir. Então aquilo, eu comecei a ter gosto por matância. Eu comecei a gostar daquilo. E ver o respeito que o pessoal olhava para você e te respeitava porque você era bandido. As pessoas olhavam para mim e falavam assim: aí ó, o cara, esse é o cara. Mas não era para ser o diabo que estava te exaltando para ver a tua queda. O diabo queria ver a queda. O que me chama a atenção, que os meus amigos foi morrendo, pastor, de um por um. Foi matando de um por um. O último que morreu agora tem 4 anos e meio. Mataram ele, porque ele tinha matado um rapaz de uma facção. E mataram ele. E eu preguei para ele, eu falei para ele: se você não aceitar Jesus, você vai morrer nesta porta aqui. Olhei para ele e falei: sabe como eu vi a sua morte? Eu vi um tiro na sua cabeça e o cara cortando o seu pescoço com um facão. Sabe o que olhou para mim e falou assim: Luiz, eu não acredito nisso não. Quando eu estou aqui em São Paulo, de repente o telefone me liga, falou que a barba está Chiquinho. As minhas pernas começaram a tremer. Eu falei: Jesus, por que isso? Ele falou assim: porque eu avisei e eu preguei para ele. Quantas vezes você pregou para ele e ele não acreditou na minha palavra? Sabe por quê? Que quando eu saí do crime, eu não acreditava em nada, só acreditava nos Exus, pastor, só acreditava nos demônios. E quando a gente foi fazer um assalto a um carro forte, fomos lá, chegamos lá, matamos frango, fazemos um monte de coisa, assaltamos 2 caminhonetas, colocamos em posição pistola, revólver, colocamos escopeta, colete, a prova de bala. Quando foi um certo dia próximo para nós fazer o assalto, que lá na época os aposentados recebiam entre o dia 25 e o dia 30. O carro forte abastecia no dia 25. Aí falou: no dia 30 tem dinheiro no caixa, a gente vai no banco e faz o assalto. Aí o pastor da Assembleia de Deus, pai do Enéas, chega para ele e fala: eu estava orando. E ele não sabia muito da nossa vida não. Falou: eu estava orando e Deus falou para mim que tinha livramento para a vida de vocês. Porque eu vi uma matança, eu via várias mortes. E eu via você incluído no meio. Ele ficou assim, abriu o olho e falou assim, porque ele era crente, ele acreditava na revelação. Ele olhou para mim no outro dia e falou: pastor Luiz, eu não vou mais nesse assalto. Aí nós tentamos chamar outra pessoa. E aí foi um desistindo, acabou desistindo. No dia 28, uma equipe de 15 homens foram fazer o assalto no banco. Morreu todos 16, passou no jornal na época. A polícia da Caatinga, na Bahia, matou todos 16. Olha para o teu irmão e diz: quem tem promessa não pode morrer enquanto não se cumprir o que Deus tem na tua vida. Você não entendeu a promessa de Deus, ela tem que se cumprir na sua vida. Porque eu recebi uma profecia que eu ia pregar o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é pregado talvez por muitas pessoas que o diabo, que o mundo rejeitou, o diabo quis matar. Jesus pega e fala: prega minha palavra. Eu com esse grupo de extermínio, pastor, envolvido até o pescoço, nós invadimos uma favela chamada Alto de Coto. Olha para cá. Quando nós metemos o pé na porta de madrugada,
Estouramos por a porta. E Bahia, pra quem mostrou, sabe, lá é beira de praia, pastor, Alto de Couto é beira de praia. E passava um rio. As casas eram feitas de maneira assim, muito alto, então não tinha porta para lá. O cara não tinha como fugir. 2h30 da manhã, de sábado para domingo, nós quebramos a porta, do cara entrou. Quando nós entramos, o cara estava na cozinha fazendo peixe, um peixinho, era tilápia, e pegando o caldo assim, e dando para as criancinhas. Tinha criancinha acho que de 0 a 5 anos. Tinha uma fileira de criança, tinha uns 4, 5 crianças. Aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Tem criança aqui. Mas quem estava comigo, os caras eram muito grandes, então não tinha como eu retroceder. Quando ele olhou para mim e falou, Luiz, algema ele. Eu comecei a algemar, bota ele no fundo do carro, colocamos ele no fundo do carro, levamos ele para o matagal. E lá começamos uma sessão de tortura. Lá, pastor, começamos uma sessão de tortura. E o pior é que o cara não falou que ele fez o assalto. E o cara todo limpo, parecia um demônio daquele, viu o demônio daquele cara, dava risada. Ele dizia, mãe, fala logo. O cara tinha 50 homicídios nas costas, pastor. 50 homicídios nas costas. E ele dizia, fala logo. Teve um dia que ele pegou um cara, matou, arrancando os dedos do cara. E o dente do cara ele arrancou com o alicate. Para entregar os comparsas. E eu estava indo por ralo abaixo, também entrando junto, nesse mesmo caminho. E o tempo foi passando. E aí quando ele estava mais ou menos 1h30 sendo torturado. Quando ele viu que não estava mais aguentando, algemado o joelho, de perna para trás. E algemado para trás, a gente só batendo nele. Chegou uma hora que ele abriu a boca. E falou, aonde estava o assalto? O cara olhou para mim e falou, Luiz, resolva esse problema. O que é resolver esse problema? Matar. O coração começou a doer, porque eu vi aquelas criancinhas. Eu digo, Senhor, não, que nem eu falei até depois Exu, eu falei, mas essa criança, esse rapaz, ele tem criança, tem filho. Eu pensando, e eu não poderia retroceder para trás, por quê? Porque senão eu poderia ser cobrado. E aí eu peguei a pistola, estava aqui no country, eu peguei a pistola aqui no country. Eram 380 na época. Puxei assim o gatilho. Coloquei na cabeça dele, pastor, assim, de cima para baixo assim, fiz assim, ó. Tac! Falhou o primeiro tiro. Tentei desarmar a pistola e ele cada assim, ó. Cada assim, ó, com a cara assim. Tá nervoso? E aí, tá nervoso? Adianta lá para nós ir embora. E ele batendo papo lá. Eu puxei de novo e a pistola não andava. Não dava, não estava travada. Tirei a pistola, desmuniciei ela. Quando olhei, pegou bem na ponta da pólvora. A pólvora, bem onde fica a espoleta. Pegou a ponta do gatilho. Tirei, a munição era nova. Tirei a munição, coloquei no bolso e botei de novo. Caramba, não me mata. Eu dei o tiro de novo, travou de novo. Tirei de novo, coloquei no bolso e os caras falaram, tá nervoso? Eu falei, não, calma aí. No terceiro, travou de novo. Eu falei, eu vou matar esse cara, mas não. Chamei ele e falou, vamos liberar ele hoje. O cara olhou pra mim assim, como é que é? Eu falei, vamos liberar ele hoje. Se ele aprontar de novo, aí nós sabemos onde é que ele mora. E aí nós mata ele. Ele olhou para mim e falou assim, se você que sabe, se der problema é você que vai pegar ele. Falei, pode deixar comigo. Quando eu tirei o algema daquele cara, que estava todo mijado, e ele chorava tanto e dizia, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Sabe por que ele não morreu naquele dia? Porque ele era um crente desviado. Sabe por que ele não morreu naquele dia? Porque o Senhor ainda tinha promessa na vida dele. Você não entendeu? Bem, você não pode morrer enquanto Deus não cumprir com a promessa. Ei, aquele homem volta para Jesus de novo. Eu fiquei sabendo que ele prega o evangelho hoje. Eu procurei algumas pessoas, conhecia ele. Sabe o que eu entendo com isso? A promessa não era só para ele, a promessa também era para mim. Quando eu vi, pastor, que eu estava sendo perseguido e a minha cabeça já estava